Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro. Estamos na 22ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em sua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no evangelho de hoje nós vemos que Jesus, entrando na sinagoga, e a partir do livro do profeta Isaías, ele vê e proclama como seu plano de missão. A sua missão está escrito no livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele é enviado do Espírito Santo de Deus, ele é concebido sob o Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo. Ele me consagrou com a unção, ele é ungido de Deus, é o Cristo, para anunciar a boa nova, o Evangelho, boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor, um jubileu, um ano jubilar. Depois ele fecha o livro e fala: Hoje se cumpriu o que está escrito nessa escritura que vocês acabaram de ouvir, porque nele se cumpre toda a escritura. Nele se cumpre aquilo que os profetas e também toda a lei e os profetas falaram. Então, em Jesus se cumpre tudo isso. Porém, como sempre, o profeta não é bem recebido em sua casa, em sua terra natal. Santo de casa não faz milagre. Então, Jesus também, em sua terra natal, também não fez muitas coisas porque faltava-lhes a fé. E a fé é o elemento central e primordial para que haja o milagre. Sem a fé, mesmo em Jesus, mesmo sendo Jesus, se não tiver fé, como que ele vai realizar
um milagre mediante a fé que não tem. Eles sempre ficam escandalizados porque esse não é o filho de Maria, nós não o conhecemos. E aí eles o conhecem só aquele jovem, aquela criança, aquela pessoa que cresceu no meio deles. Mas eles não conhecem o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus vivo. E aí ele acrescenta: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. No tempo do profeta, ele cita dois profetas que também não foram recebidos bem entre os seus. Ele fala de Elias e Eliseu, né? Dois fatos que mostram como que eles também não foram bem recebidos. Então é importante que a gente sempre tenha clareza de que aquele que vem em nome de Deus, ele tem credibilidade. Aquele que vem em nome de Deus e com todo esse plano, esse planejamento da sua missão, como Jesus teve a partir do livro do profeta Isaías, a gente vê tudo aquilo que Jesus realmente realizou na sua vida. Ele sim é o ungido de Deus, ele sim é o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio para nos salvar. Acreditemos nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.